Questão 7 agora. Veja. O que diz aí? Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Essa é uma questão bastante complexa que vai exigir a sua atenção. Vamos lá. Na alternativa A conjunção do verbo provir, tá, é comumente confundida com a do verbo prover. Então, ó, vamos botar aqui provir. Opa, vamos apagar aqui, ó. Provir, diferente de prover, tá bom? O verbo prover indica ato de providenciar ou fornecer o que é necessário. Então vamos colocar aqui, ó, prover, providenciar, certo? Providenciar ou fornecer o que é necessário. Providenciar, fornecer o que é necessário. Já o verbo provir significa ser proveniente, tá? Então, ó, vamos colocar aqui ser proveniente. Tá? Ou descendente de, ser proveniente de, tá? E esse verbozinho vai seguir a conjugação do verbo vir. Olha aqui, ó. Tá percebendo? Conjugação do verbo vir. Nesse caso aí que nós estamos analisando, ele foi flexionado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Vamos puxar uma setinha para cá, ó. Tá? Então marca aí, terceira pessoa, tudo bem? Do plural, ó, tá? Do pretérito perfeito do indicativo. Então vamos botar aqui, ó, pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Eu provim, tu provieste, ele proveio, nós proviemos, vós proviestes, eles provieram, tá ok? E o verbo despender, o que a gente pode dizer sobre ele? Ó, despender, tá? O que significa? Anota aí. Ter despesa. Ter despesa. Gastar. Ok? Beleza, tá? E ele é grafado com E. Esse é o detalhe, tá? Qual é o erro comum que a gente percebe? Alguém escrevendo assim, ó, despender, tá? Então, ó, essa formazinha aqui está errada, tá ok? Então, a letra A é o gabarito, tá bom? Porque está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos. Mas vamos analisar a letra B. Vejamos, o verbo intervir. Vamos puxar para cá, ó. Vamos puxar para cá o verbo intervir. Percebe? Então, o verbo intervir é derivado também do verbo vir.
Então, conjugado no pretérito perfeito do indicativo, ele vai se flexionar assim, ó. Eu intervim, tu intervieste, ele interveio, nós interviemos, vós interviestes e eles, ou elas, né, conforme o caso aqui, elas intervieram. Então, vamos puxar para cá, ó, vamos puxar para cá, ó, elas, o que? Intervieram. Então já encontramos aqui um problema. Então a gente já pode fazer o seguinte, ó. Não é intervir, o certo é intervieram. Tá joia? Essa é a conjugação desse verbo no pretérito perfeito do modo indicativo. Ok? Beleza. Agora, além disso, o pronome oblíquo o, tá? Não pode funcionar como complemento da forma verbal custara. Tá errado aqui, tá? Este verbo requer um objeto indireto, tá? Vamos pegar aqui, ó. Objeto indireto. O pronome oblíquo o não pode desempenhar a função de objeto indireto. O adequado aqui, né, no lugar dele, é você empregar o pronome oblíquo lhe. O lhe sim pode ser objeto indireto. Tá joia? Vamos para a letra C, que também está errada. Diz assim, a propósito de tatuagens, o velho lhes vê. Olha, o verbo ver, né, a forma verbal ver, está requerendo aqui um objeto direto agora. Tá? O pronome oblíquo lhe não pode funcionar como objeto direto. Tá bem? Nesse caso aqui, o que a gente deveria empregar? O pronome oblíquo as. Por quê? Para retomar tatuagens, certo? Outro problema que nós encontramos aqui na letra C tem a ver com a grafia da palavra acessórios. Qual é o problema aqui, Albert? Esse dígrafo aqui, ó. O certo é C, tá bem? Letra D. Depois de se deixar seduzir a uma tatuagem, conheceu o remorso em cujo se martirizou. Veja, no lugar da preposição a, em a uma, isso aqui é uma preposição, deveria ter sido empregado a preposição por. Tá certo? Então, no lugar do a, deveria ter sido empregada por, a fim de adequar a coesão textual. Tá bom? Depois de se deixar seduzir por. Quem se deixa seduzir por alguém ou por algo. Tá? Essa aqui, ó. E em vez de escrever em cujo, tá? Olha aí. Em vez da gente escrever em cujo, o certo é porque. Vamos anotar aqui, ó. Porque se martirizou. Ou seja, ele se martirizou por quê? Né? Equivalendo aqui, ó, a expressão pelo qual. Lembrando que pelo qual
é o que mesmo, pessoal? Preposição, certo? Mais, ó, mais pronome relativo. Tudo bem? Opa, vamos voltar aqui. Beleza. Na letra E, ainda falta uma alternativa para a gente analisar. A letra E também está errada. Esse erro é mais fácil, não é? A expressão porque, olha aqui, junto e com acento, só deve ser utilizada quando for substantivo, né? Então, nesse caso, você vai ter um determinante, o porquê. Certo? Beleza? No lugar dela, deveria ter sido usada outra expressão. Qual a expressão que deveria ser utilizada aqui, ó? A forma separada. Tá bom? Isso aqui é um advérbio interrogativo. Tá? E essa forma aqui é um substantivo, certo? A tatuagem goza de tanto sigilo aonde quer que seja. Há outro problema aqui, pessoal. Por quê? Foi empregada indevidamente a preposição a, combinada com o advérbio onde, tá? Isso não se justifica por causa do verbo, tá? Olha o verbo aqui, ó, verbo surgir. Esse é o verbo surgir. Esse verbo pede preposição em, tá? Preposição em. Quem surge, surge em algum lugar, tá? O em mais o onde dá o quê? Onde. A preposição em desaparece. Você só deve empregar aonde com verbos de movimento que exija, melhor dizendo, a preposição a, não com verbo estático. Quem surge, surge em algum lugar. Tá? Esse verbo não dá ideia de deslocamento, locomoção de um ponto A para um ponto B.